Um tema maravilhoso. Para mim foi passado Deuteronômio capítulo 31, versículo de número 6. O nosso irmão Leonardo, ele fez uma leitura que não é muito diferente, tá bom? Não é muito diferente daquela que nós vamos fazer aqui. Eu quero frisar somente os versículos 6 e 7 de Deuteronômio capítulo 31. Graças a Deus, louvamos a Deus pela vida do pastor Eduardo, que ministrou ontem, e sobrou para nós hoje os irmãos poder, né, nos suportar um pouquinho na nossa loucura. Amém, irmãos? Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor. Quando ele se levantou aqui, eu falei, ele vai pregar. Então, graças a Deus por causa disso, né? Já trouxe um alívio ao meu coração. Mas, amém, por tudo isso. Amém? Todos acharam, irmãos? Está aí na tela, né? Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Versículo 7. E chamou Moisés a Josué, ele disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. Amém? Podemos tomar assento. Eu queria começar aqui a nossa mensagem com uma pergunta para todos vocês que nos ouvem nessa noite. E a pergunta é a seguinte: se você soubesse que você iria morrer no próximo domingo, o que você faria? Segunda pergunta: como você viveria esta semana? Você estaria em paz? Outra pergunta: terra ou céu? Qual é o melhor? É interessante que queremos o céu, porém, ninguém quer morrer. Não é isso? Você concorda comigo? O contexto dessa passagem é um contexto que nos chama muita atenção. Porque quem é Moisés, irmãos? Quem é Moisés? Você sabe quem é Moisés? Quem é Moisés? Moisés é um homem que não queria ser enviado ao Egito. Por quê? Porque não era eloquente. Depois você pode conferir isso lá em Êxodo 4, capítulo 4, versículo 10. Pronunciou a Israel 3 discursos que constituem o livro de Deuteronômio. Deus lhe deu a capacidade de evoluir. De um pastor gago e hesitante a um líder nacional vigoroso orador. Sua coragem, humildade, sabedoria moldaram os escravos hebreus de tal maneira que transformaram aqueles escravos em uma nação. Mas Moisés era uma pessoa que não permitia que o sucesso lhe subisse à cabeça. No fim, Deus ainda era o melhor amigo de Moisés. O amor, respeito e reverência que Moisés sentia por Deus cresceram diariamente durante toda a sua vida. Moisés sabia que não era nenhuma grandeza sua que lhe trazia sucesso, mas a grandeza do Deus Todo-Poderoso,
que ele confiava. Houve muitos profetas excelentes e poderosos durante o período dos reis, mas seriam necessários mais de 1000 anos antes que aparecesse o maior que Moisés. Quem foi? Jesus. E meditando na vida deste grande servo do Senhor, nós podemos observar que Moisés era um tipo de Cristo. Semana retrasada nós falávamos aqui sobre tipo e antitipo. E Moisés era um tipo de Cristo. Cristo, o antítipo, e Moisés, um tipo de Cristo. O porquê disso? Porque existe algumas coisas, irmãos, que aconteceram na vida desse homem que nos chama muito a atenção. Porque esse momento aqui, desta leitura, era uma mudança, era um momento de mudança na liderança. Eram os últimos dias de Moisés. Percebemos o fim de seus dias. Porém, agora Moisés nomeia Josué, registra as leis de Deus de uma forma permanente e ensina um cântico especial aos israelitas. Desta maneira, Moisés prepara o povo para a sua partida. Da mesma maneira, não devemos permitir que outras pessoas fiquem dependentes de nós para seu crescimento espiritual, mas devemos ajudá-las, auxiliá-las a se tornarem dependentes de Deus. E quando você vai estudar sobre a vida de Moisés, eu queria apenas aqui rapidamente destacar 10 pontos crucial na vida desse ícone do Antigo Testamento. Quais são eles? Primeiro, seu nascimento. Nasceu numa época difícil. Havia uma lei que todas as crianças deveriam, quando nascesse que fosse homens, do sexo masculino, deveria ser morto. Só deveria subsistir as do sexo feminino. Então veja bem, Moisés nasceu em um contexto de opressão para os hebreus no Egito. Para salvar a sua vida, sua mãe o colocou em um cesto no rio Nilo, onde foi encontrado e adotado pela filha de Faraó. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, passou 40 anos fazendo uma faculdade. E segundo alguns estudiosos, se fosse hoje, Moisés teria 10 faculdades, pastor. Formado em todas as áreas. Mas o interessante é que essa formação não era suficiente para Deus. E Deus agora pega Moisés e diz assim: agora você vai lá para Midian, você vai fazer o seu PhD lá no deserto de Midian. E agora, a Bíblia, o escritor aos Hebreus, vai nos dizer no capítulo 11, que Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Aleluia. Para poder experimentar, aleluia, o sofrimento dos seus compatriotas. E sai agora, há um inusitado ali, há um incidente. Moisés tira a vida de um moço, e ali ele tem que fugir e vai lá para Midian. Chegando lá em Midian, o que Moisés vai ser com faculdade? Não, 10 faculdades, agora eu vou chegar lá e vou abafar. Não, senhor. Ele vai ser pastor de ovelha. Ele vai para o deserto. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Se você recebesse um convite para viver no deserto como nômade, como nós conhecemos lá, você gostaria de experimentar? Tenho certeza que não. Embora hoje nós temos as conveniências da vida moderna,
Mas vivendo no deserto não é para qualquer um não, irmãos. Mas é o interessante que 40 anos de deserto, o que vai sobrar para Moisés é que em um dia especial, um dia que quem sabe, talvez desgostoso da vida, o sol escaldante, e ele tem que tomar conta de ovelha. Lá Deus preparou uma esposa para ele, agora ele tem que trabalhar para sustentar ele, sustentar a esposa e a família. Mas um belo dia, acontece o inusitado. Ele sobe ao monte e de repente ele vê uma sarça ardente. E naquela sarça ardente ele percebe que a sarça pegou fogo. Mas ele estava acostumado a ver aquilo ali. E de repente a sarça pega fogo. Mas ela não apaga. Não apaga. E aí vai Moisés chegando para perto para saber o que estava acontecendo com aquela sarça. E ali Moisés ouve uma voz: ei, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás pisado é terra santa. Aleluia. Então foi lá, nesse momento, que ele teve um encontro com Deus. E agora, Deus chama Moisés para um particular e disse: olha, eu gostei de você. E agora você vai voltar ao Egito. Agora imagine você, irmãos. Ele tinha fugido do Egito porque tinha deixado um crime lá. E agora Deus pega ele e diz: agora você vai lá e vai tirar o meu povo de lá, porque, aleluia, o meu povo está vivendo em sofrimento. O tempo está vencendo. O tempo está vencendo 400 anos do meu povo no Egito e chegou o momento de eu tirá-lo de lá. E aí agora vem as desculpas, tão comuns em nossos dias hoje. Porque, irmãos, eu quero dizer para você que servir a Deus, a escolha não partiu de mim e nem de você. Mas é Deus que escolhe, irmãos. Independente de cor, de raça, de posição social, quem escolhe é Deus. Eu acho interessante que quando você vai concorrer a uma vaga de emprego numa empresa, você tem que você tem que se alinhar ao perfil daquela vaga. Mas com Deus não é assim, não. Com Deus é muito diferente. E agora, Deus chama Moisés para um compromisso muito sério. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero dizer para você que Deus está lhe chamando. E a mania do ser humano é sempre protelar o compromisso. Deixa para amanhã, deixa para depois. Outra hora eu vou. Estou muito novo. Mas percebe os irmãos que agora já vai quase 80 anos da vida de Moisés. E Deus falou: não, Moisés, chegou a hora. E aí agora o Moisés obedecendo, concordando com o chamado divino, ele se disponibiliza, ele disse: eu vou. Ainda que não saiba falar, não tenha eloquência, mas eu vou. Mas esse chamado para ir, para falar com Faraó, quem era Faraó, irmãos? Quem era Faraó? Faraó era, além de ser rei do Egito, ele era considerado o Deus do Egito. Então, imagine você, agora você, além de ir falar com a alta autoridade daquele país, ter que enfrentá-lo como afrontar a divindade do Egito. É fácil? Você teria essa coragem? Então agora Moisés vai confrontar o Faraó.
E todos nós conhecemos a história, você pode conferir isso em Êxodo capítulo 4, do versículo 18 ao 31. E depois de muito confronto, às vezes a gente não entende porque a gente enfrenta muitos desafios, né? A gente não entende porque a gente enfrenta muitas lutas, muita prova. Mas, irmãos, Deus está trabalhando no meu e no seu íntimo. Deus está querendo moldar o nosso caráter. Deus está querendo, irmãos. E aí, sabe de uma coisa? Quando você vai fazer a prova que você não é aprovado, o que acontece? Você vai repetir. Você vai repetir, irmãos. E é interessante que na hora da prova a gente quer, muitas das vezes, que o professor lhe auxilie. Você pede uma informação, mas aí o professor fica calado. E é a mesma coisa quando nós entramos numa prova. Às vezes a gente não entende isso. Mas é porque Deus, muitas das vezes, através daquela prova, Ele quer trabalhar na nossa vida. Ele quer nos preparar para algo melhor e maior. Muitos de nós, às vezes, sem entender isso, começam a entrar num caminho errado, que é o caminho da murmuração. E quando você vai estudar aqui a palavra de Deus, todos os murmuradores da caminhada do deserto, todos eles vieram descer a sepultura. Tinha uma promessa de habitar a terra, mas por causa das suas murmurações, não alcançaram a promessa. Foi culpa de Deus, irmão? Eu pergunto para você, Deus é culpado? Deus é culpado dessa sua prova, dessa sua luta? Deus é culpado? Porque tem provas que nós mesmos arrumamos, irmãos. Você sabia disso? Tem provas que nós mesmos arrumamos. Mas quando nós olhamos para esse Moisés aqui, ele vem, fala com Deus, Deus fala para ele, vai lá, Moisés, fala para ele que agora ele vai liberar o povo. Moisés chegava lá, falava com o faraó, e o faraó pegava e dizia assim: liberar esse povo é prejuízo para nós, ou não? E aí Moisés lançava uma praga. E aí Moisés voltava frustrado, desanimado, para trás. Vou falar com Deus. O Senhor não falou para mim ir com ele, que ele ia liberar? Mas ele não liberou. Volta lá, Moisés. Volta lá, fala com ele que agora vai. Mas não sabia Moisés que tudo isso Deus tinha um propósito. Ele endurecia o coração de Faraó, para que Faraó não liberasse o seu povo. E com isso o tempo vai passando, irmãos. Mas Deus vai trabalhando no caráter de Moisés e vai fazendo ele ser paciente, porque na caminhada da fé, se você não for paciente, meu irmão, você vai ter muitas tribulações na sua vida. Você vai ser reprovado em todas as provas. Por quê? Porque você é impaciente. Vocês lembram de uma frase que diz que se você não for paciente no trânsito, você vai ser paciente no hospital? Já leram essa frase? Esse slogan? Muitas das vezes em para-brisas de carro, de ônibus, em para-choque de caminhão. Então tudo isso Deus estava trabalhando, irmãos, no íntimo de Moisés. E tinha que ser 10 pragas. E Faraó não ia liberar com 5, com 6, não, tinha que ser 10. E a última praga é a mais difícil, porque Deus vai tocar nos primogênitos, para dar um basta. Para dar um basta, Deus vai tocar no primogênito. E aí agora o Faraó, depois de perder o seu filho amado, o seu sucessor ao reinado, agora ele diz: não, Moisés, suma daqui. Leve esse povo, eu não quero nem mais vê-los aqui. E agora sai Moisés, com quase 3 milhões de pessoas.
E é interessante, irmãos, que a caminhada agora vai ser árdua, vamos atravessar um deserto. E é interessante que o GPS de Deus, irmãos, não tem alternativa. Ele traça a rota e não adianta você querer mudar de rota. Não tem atalho. Com Deus não tem. E vai Moisés agora levando o povo embora do Egito. E agora troca de intimidade. Moisés e Deus e Moisés. Uma intimidade que quando você vai ler, irmãos, o final da vida de Moisés, você vai perceber que foi um homem que falava com Deus cara a cara, irmãos. Muita intimidade com Deus. Muita intimidade. Coisa hoje que às vezes a gente quer orar 5 minutos, 10 minutos e quer a resposta de Deus. A gente estabelece uma campanha na igreja, a pessoa vem o primeiro dia, vem um segundo, do terceiro, vazou, foi embora. Não tem jeito, irmão, se foi 7 dias, cumpre, faz. E nós, seres humanos, somos muito impacientes. Nós estamos vivendo numa era, irmãos, que é a era do micro-ondas. Tudo tem que ser muito ligeiro, muito rápido. Época da internet, hoje cedo nós estávamos falando lá em cima, quando falta a internet, 1 minuto, 2 minutos de internet, e a pessoa fica doida. Porque tudo tem que ser numa velocidade máxima. Mas para ter intimidade com Deus, você precisa parar. Porque ainda que a tecnologia esteja avançada, mas como já ouvimos essa frase, a comunicação de Deus, com Deus tem que ser de joelho. Nós precisamos parar. Nós precisamos abrir mão de momentos com o celular, com a mídia, e precisamos falar com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E aí agora vai chegar um momento de uma prova muito difícil. Êxodo capítulo 14, o GPS de Deus vai levar Moisés para uma rota onde não tem saída. Na frente um grande mar, de um lado rocha, do outro rocha, e atrás vem Faraó. E é interessante que eles pegam e dizem, olha, eles estão perdidos. Porque, segundo alguns estudiosos, essa travessia, esse caminho levaria 40 dias, mas agora, no GPS de Deus, vai ser 40 anos. 40 anos é o tempo de Deus. E aí, agora, os homens dizem, olha, os egípcios dizem, eles estão perdidos, estão desbaratinados, talvez o sol escaldante do deserto, o frio muito gelado da noite, tenham desbaratado ele, e eles estão perdidos. Mas e agora, Moisés? E aí, Moisés agora com uma intimidade com Deus, ele vai falar com Deus. E a resposta vem assim, irmãos, do estalar de dedo. Moisés, o que você tem na mão? Um cajado, Senhor. Moisés, é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Toca nas águas. E a Bíblia vai dizer que Moisés tocou o cajado nas águas. E as águas se abriram, irmão. Olha, irmãos, essa cena no filme que fizeram aí em Hollywood disse que abalou o mundo. Porque nunca conseguiram fazer uma cena tão perfeita como essa do filme sobre a vida de Moisés. Porque as águas que descia, o Mar Vermelho, apartou-se para o lado esquerdo. As que vinham descendo, parou. E fez agora uma passagem.
E a Bíblia vai dizer que Israel atravessou o mar a pé enxuto, irmãos. Aí, sabe, meditando nisso, eu pergunto, eu entro na mente de Josué e eu fico olhando, porque como que eu posso substituir uma pessoa dessa? Já pararam para pensar nisso, irmão? Como que eu posso tomar o lugar deste grande líder? Um homem que tem uma intimidade fora do comum. Eu fico meditando, irmãos, nessa mensagem. Eu fiquei pensando, já pensou na cabeça de Josué, agora ele sendo escolhido para substituir esse homem que tem uma intimidade tão grande com Deus. E ainda sendo jovem. E aí, a gente conhece a história, vamos passar. Aí no 6º ponto, o recebimento da lei. Moisés sobe ao monte para bater um papo com Deus. E o povo está esperando lá embaixo. Mas eu fiquei pensando, que conversa foi essa que Moisés teve com Deus que levou 40 dias, irmãos, de conversa, de bate-papo, de intimidade, de trocas, sabe, de experiências. 40 dias, o povo já estava em desespero lá embaixo. Morreu o cara. Subiu o monte. O texto não nos revela se ele levou os lanchinhos, se ele levou algumas marmitinhas, né? Para passar lá esses 40 dias, se ele levou um tonel de água. Já pararam para pensar, irmãos? 40 dias. E quando ele desce com as tábuas da lei, para entregar ao povo. Olha, vocês agora de escravo, vocês vão ser uma nação. Então vocês precisam entender de leis. Porque a lei é boa para aquele que a cumpre. Agora, para o descumpridor da lei, só resta uma coisa: a punição. A punição da lei. E aí, meus amados, agora, no capítulo de número Êxodo 32, Moisés agora vai interceder. O povo peca, o povo se rebela, Deus se ira, e Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, vem para cá, deixa eles aí, vem para cá, porque eu vou descer fogo do céu e vou consumir todo esse povo. E eu vou fazer de você uma grande nação. Irmãos, isso aqui é intimidade, né? A Bíblia diz que Moisés entra no meio e disse assim: ó Senhor, o que que eles vão falar? O que que eles vão dizer por aí que o Senhor fez com esse povo? O Senhor tirou eles do Egito para matar no deserto. Senhor, o Senhor já pensou nisso? Porque, irmãos, tem decisões que a gente precisa pensar no pró e no contra. Às vezes, quando a gente vai tomar uma decisão mediante um grande desafio, uma luta, um problema, uma dificuldade, às vezes a gente só quer pensar nas coisas boas, nos resultados positivos. Mas a gente não pode esquecer dos negativos, porque eles também fazem parte da nossa vida. Eu já fui muito ansioso, irmãos. Tomar decisões, eu sofria muito porque eu não pensava, eu só pensava no lado positivo. E agora o Moisés, ele parece que Deus, né? E Moisés lembra isso para Deus, Deus. Mas faz o seguinte: se o Senhor não perdoar esse povo,
Eu não quero nem ir para o céu. Eu não quero nem ir para o céu. Se o Senhor não perdoar esse povo, não sei nem se compensa eu ir para o céu. Aí Deus parou e falou, opa. Então, seria bom você que está aqui nessa noite, pensar mais um pouquinho nas suas decisões. Irmãos, precisa analisar os prós e os contras. Porque às vezes a gente só pensa no lucro, né? Mas esquece do prejuízo de uma decisão errada. Vamos para frente. 8º ponto que eu queria destacar. A peregrinação no deserto. Moisés conduziu os israelitas por 40 anos no deserto. A terra prometida. Enfrentando desafios, reclamações e a necessidade de manter a fé no coração do povo. 40 anos. É mole? Não é fácil não, irmãos. Pastor Regonato está há 42 anos aqui no Zaira. 42 anos de Zaira. É fácil? Aí as pessoas às vezes chegam aqui, olham a igrejinha assim e falam, ó rapaz, já vi muito obreiro chegar aqui. Não, ô pastor, não revela a idade do homem não, pastor. Está entendendo, irmãos? Agora veja bem, as pessoas não sabem, né, o quanto a pessoa suou. E agora veja bem, irmãos, inclusive nessa trajetória houve alguns incidentes marcantes da travessia do deserto. Faltou água. Quem é o culpado? Faltou água. É o líder, né? É ele que está conduzindo. Faltou água. Né? Madeira nele. E o Moisés aqui perdeu a paciência, irmão. Perdeu a paciência e foi conversar com Deus. E Deus falou assim, Moisés, tem uma rocha aí, não tem? Tem. Toca na rocha. Só isso. Às vezes a gente pensa, quando um líder toma uma decisão, às vezes você quer julgá-lo por causa daquela decisão que ele tomou. Mas, irmãos, tomar decisão sem pressão dá um resultado. Agora, imagine você a pressão de 3 milhões de pessoas reclamando com sede. Hã? Moisés recebeu uma ordem, toca na rocha. E Moisés chega lá e ó. Perdeu a bênção. Perdeu a vitória. É interessante que a rocha deu água, irmão. Hã? E ele chegou a ferir a rocha 2 vezes, irmão. Será que era pouca a pressão? O que é que você pensa? Era pouca a pressão? Não era, irmãos. Era só para ele falar a rocha. E agora Moisés vai pagar o preço dessa desobediência. Deus pega e fala assim, ó Moisés, eu vou te levar a um lugar, você vai ver a terra que eu tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Você vai ver, mas você não vai entrar nela. Mas a Bíblia, irmãos, nos diz que a paciência de Moisés era tremenda. Em Números, capítulo de número 12, versículo 3, você vai ver que
A Bíblia descreve Moisés como muito humilde, mais do que qualquer homem da terra. Mas para ele adquirir essa humildade, levou um tempo. Sofreu muito, apanhou muito. Então, muitas das vezes a gente quer reclamar de algumas situações que Deus permite na nossa caminhada. Mas você precisa ler Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Diz que, e não somente isso, mas nos gloriamos da tribulação, porque a tribulação produz, e com paciência, você adquire experiência. E com experiência, você não perde a esperança. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito do Senhor que nos foi dado. E o 10º ponto é esse, que ele vê a terra prometida. E agora, chegamos aqui ao capítulo 31 do Êxodo. E agora vai entrar em cena quem? Vai entrar em cena o Josué. Deus já havia dito lá atrás: prepara Josué. Mas por que Josué? Não tinha outro? Por que não foi Caleb? A escolha de Deus, irmão. A escolha de Deus. A gente às vezes acha que Deus escolhe errado. Porque Josué e Caleb foram os únicos que, quando foram espiar a terra, que trouxeram um relatório para Moisés, olha que foi mais de 10 espias. 12 espias. 10 trouxe um relatório desfavorável. Mas Josué e Caleb, diante daquele relatório daqueles 10 espias, o povo se atribulou. Mas Josué e Caleb disse: espera lá, não é assim não. Nós temos um Deus. Ai, irmão. Existe um Deus no céu que a letra e o papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. E Josué e Caleb disse: não, nós temos um Deus. Esse Deus que nos trouxe até aqui, não vai fazer a gente voltar para trás. E eu quero dizer para você que existe um Deus no céu que está contemplando a tua vida. Existe um Deus no céu que está trabalhando para ter um encontro com você, que veio aqui nessa noite a convite de alguém. E sabe quem te trouxe aqui? Foi o Espírito Santo de Deus. Não foi só esse convite que lhe foi feito. Por quê, pastor? Porque Deus tem algo especial, Deus tem um plano muito grande na tua vida, e Ele quer mudar a tua história, mas para que isso aconteça, só depende de uma decisão sua: renunciar. Pois Jesus disse o seguinte, que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu tenho um plano especial para a sua vida. Então, irmãos, agora, Deus falou com Moisés: eu quero Josué. Ninguém contestou, ninguém criticou, ninguém falou nada. Mas agora, quem vai entrar em cena é Josué. Agora imagine, irmão, Moisés era assim com Deus, Deus e Moisés, Moisés e Deus. Mas agora o Josué vai assumir a liderança. É fácil conduzir 3 milhões de pessoas até tomar posse da terra. E tem uma coisa: para tomar posse da terra, não era chegar lá, como fizeram com o Brasil, né? Eles que descobriram o Brasil. Chegaram aqui, tomaram posse, mataram os índios e agora diz que achou uma terra nova. Não. Eles tinham que conquistar. Eles precisavam guerrear.
E eles não, de escravo, irmãos, eles não entendiam nada de guerra, nunca tinham lutado, nunca tinham usado arma, era um povo pacífico, irmãos. Se eles foram escravizados por quê? Porque se permitiram escravizar, irmãos. É isso que nos chama a atenção, que agora o Josué, ele vai assumir essa responsabilidade, porque o Moisés chega até o Monte Nebo, ele olha tudo aquilo ali, irmãos, a terra, que aquele povo ia tomar posse, mas ele não ia tomar posse. Aí eu pergunto para você, você sabe por que eu fiz a pergunta a princípio, que se você soubesse que iria falecer no domingo, o que você faria? A Bíblia diz que Deus é que dá vida e Deus que tira a vida. Mas é interessante que isso foi revelado a Moisés. E Deus falou, você sobe o Monte Nebo, você vai ver a terra, você não vai entrar nela, porque lá vão sepultar você. Moisés não questionou, Moisés não falou nada, e partiu Moisés. E agora? E agora que Deus já tinha ordenado ele, Josué vai assumir a liderança e vai dar continuidade à peleja. E quando eu falei que Moisés era um tipo de Cristo, irmãos, é que existe algo interessante que eu gostaria de falar para você, o porquê que Moisés é o tipo. Porque Moisés foi preservado na infância igual Jesus. Contenderam com os mestres mal, jejuaram 40 dias, Moisés e Jesus, controlaram o mar. Você lembra da tempestade? Que os discípulos estavam lá, tribulados, porque o barco ia afundar, eles iam morrer afogados, mas Jesus deu uma palavra. Aquieta-te, mar. Calma, vento. Para. E Moisés abriu o mar vermelho. Abriu e fechou. Porque os egípcios só morreram por causa disso. Agora veja bem, alimentou uma multidão, porque quando a multidão perturbou o juízo de Moisés, Moisés falou com Deus. E aí que Jesus disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E veio o maná, e quando vieram o maná, eles perguntavam, o que é isso? O que é isso? O que é isso, maná? Maná. Mas quando eles provavam o maná, tinha gosto de mel. Irmãos, e olha, você não sabe o poder que tem o mel. Eu estava vendo hoje cedo um negócio, rapaz, o mel, uma colher de mel tem capacidade de sustentar o homem por 2 dias. Que coisa fabulosa, né? Eu estava vendo hoje a capacidade, assim, como que Deus faz, né? Uma simplesinha abelha desse tamanhozinho, irmão. Como é que pode fazer um negócio desse? É só o nosso Deus que pode fazer um negócio desse. As pessoas gastam dinheiro e dinheiro na farmácia, mas se você for dormir, pegar uma colher de mel, espremer o limão, toma, irmão. Vê no outro dia qual vai ser o resultado. E aí vamos para frente, a hora está passando, pastor. Então, veja bem, quando Moisés passou 40 dias lá no monte que ele desceu, ninguém podia olhar para a face de Moisés. E vocês lembram quando lá no monte da transfiguração, como é que estava o rosto de Jesus? Como é que estava a veste de Jesus? E quem é que apareceu lá naquele monte? Irmão, vale a pena, irmão. Deus tem um plano muito melhor para mim e para você. Mas a gente precisa aprender com as Escrituras, irmãos. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena ser santo. Santo quer dizer separado, amado. Sabe?
O mundo está aí, e o mundo vem empurrando de goela abaixo aí, na vida das pessoas, o padrão que a pessoa tem que ter. Hoje você não compra um carro porque você acha bonito, mas você compra um carro porque todo mundo está comprando aquele carro. Então você não tem gosto. Mas é o mundo, com o seu padrão, que empurra para você. É ou não é? É. E eu acho interessante que às vezes a pessoa não tem nem condição de pagar o IPVA, mas ela quer aquele carro. É a mesma coisa do celular. Ninguém quer um iPhone porque é top de linha. Não, nego quer comprar um iPhone porque custa 10 mil, 14 mil, e você se iguala, né? E você se destaca em meio à sociedade que você faz parte. Só que com Deus a coisa não funciona desse jeito, não, irmãos. As coisas não funcionam com Deus dessa forma. Então, veja bem. Suportaram murmuração. Foram desacreditados no lar. Porém, foram intercessores. Falaram como oráculos. Tiveram 70 ajudantes, tanto Moisés como Jesus. Estabeleceram uma ceia comemorativa, a primeira Santa Ceia, a Páscoa. E o mais interessante de tudo, a gente vai parar porque extrapolamos no horário. Reapareceram depois de sua morte. Ninguém acreditava. Eu acho interessante que as autoridades judaicas ofereceram dinheiro aos soldados para dizerem assim: vocês vão mentir, digam que os discípulos roubaram o corpo dele. E aí espalharam a notícia. Mas, rapaz, no terceiro dia o homem aparece. Esse é o Jesus que nós servimos, irmão. E aparece num momento, numa condição, os discípulos, a Bíblia revela que os discípulos estavam perturbados, trancados dentro do cenáculo com medo. Mas o nosso Jesus, ele passa pela porta sem ninguém abrir. E ele diz: Pai seja convosco. Irmãos, servir um Jesus como esse, irmão, vale a pena. Porque ele havia prometido, ele havia preparado os discípulos. Olha, vocês fiquem tranquilos, depois de 3 dias eu vou reaparecer. E ele reapareceu. 40 dias dando testemunho que estava ressuscitado. E quando ele vai acender as nuvens, ele deixa uma promessa, irmãos. Ele diz que eu vou para o Pai, vou preparar um lugar, mas quando tiver chegado a hora, eu voltarei para vos buscar. Para quê? Para que aonde eu estiver, vocês estejam juntamente comigo. Então, esforçai-vos, animai-vos, não tenha medo, irmãos. Quem garante a vitória é Jesus. Não precisa muita coisa, não. É só você, como dizia a irmã Socorro, é uma amiga nossa lá do Zaira 6. Ela era uma ganhadora de alma, mas ela fazia um convite, piauiense ela. Ela fazia um convite assim: meu filho não quer arribar a mão para Jesus, não. Arribar a mão, quer dizer, levantar a mão para Jesus. Tá bom, irmãozinho? Então, nessa noite, a decisão é tua. Jesus tem um plano especial para a sua vida. Mas isso depende de uma atitude sua. É você que decide. Continuar na mesma vidinha, acomodado, tá bom assim, ou dizer assim: não, eu vou tomar posse dessa palavra, eu vou me esforçar, eu vou me animar, eu vou repreender o medo não tem mais vez na minha vida, não. As palmas louvam o Senhor, agradeço a minha oportunidade, Deus abençoe.